Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Desvendando Ideias com a professora Ana Paula. E dando continuidade ao tema da semana, que é a importância da literatura brasileira nas aulas de geografia, nós escolhemos esse tema porque geralmente o aluno e até mesmo o professor apresentam muitas dificuldades para entender determinados conteúdos das aulas de geografia por estarem muito distantes, né, daquela realidade ali que a gente está tentando apresentar ao aluno. E também conceitos que são muito distorcidos nos nossos tempos, né? Ainda mais como, por exemplo, a questão do comunismo. Né? Muito se fala de comunismo hoje em dia, mas o que foi o comunismo? Como as pessoas viviam na União Soviética? Então é difícil para o aluno imaginar isso sem o auxílio da literatura. Assim como também para o professor também que começa a ler algum livro do Machado de Assis tardiamente, também é difícil se localizar, se situar nas ruas que ele cita, nas ruas do centro da cidade, do centro do Rio Antigo, que essa é a Rua São José. É difícil também você imaginar como era naquela época e também localizar essas ruas que ainda existem e que são citadas por esse autor no centro da cidade, onde você mesmo também costuma caminhar. Também é outro tema muito importante é a questão dos refugiados, da crise humanitária que nós estamos presenciando. Nós sabemos que as guerras, a fome, todas as dificuldades políticas que essas pessoas enfrentam fazem com que elas saiam em massa à procura de um outro lugar para viver. Mas qual é a história por trás de cada um? Quais são os seus relatos? Isso é muito interessante para ajudar o aluno a entender o fluxo migratório, essa crise humanitária que a gente está vivendo de uma forma geral, de uma forma mais humana. A gente, como professor, a gente se empolga achando que um teórico, um autor que nós lemos na universidade, eles podem ajudar muito, facilitar muito a vida do aluno para entender todo o conteúdo que a gente está tentando passar. Mas, muitas das vezes, um simples escritor como Chico Buarque, por exemplo, através da música ou também de algum livro, pode ajudar muito mais do que o Milton Santos. Mas é claro que ele também pode se mostrar como um problema se você chegar diante de uma prova de um concurso público e a banca exigir que você faça a relação de algum processo de urbanização, entendeu? De algum movimento político, cultural na época da ditadura, fazer essa relação com alguma música ou algum livro do Chico Buarque, como de muitos outros também. Mas antes de mais nada, como a gente deve conhecer? Se você não conhece, não tem o costume de ler os clássicos, Machado de Assis, etc., como a gente deve se aproximar de antemão da literatura brasileira, que é cobrada em concurso público? Primeiro você tem que entender que nós tivemos movimentos literários no Brasil e no mundo. E dentro desses movimentos literários nós temos pessoas que se destacaram. Por exemplo, Machado de Assis pertence ao realismo. Ele começou com o romantismo, mas pertence ao realismo. O romantismo, quem prevalece é o José de Alencar. Como se aproximar desses autores? Estabelecer 2 ou 3 obras principais por autor segundo a sua preferência. O Machado de Assis, por exemplo, é primordial que todo brasileiro conheça Quincas Borba, Memórias Póstumas e Dom Casmurro. Se você não gostar, recomece com outro escritor, mas só pare uma leitura se você achar que ela não tem relevância para a sua formação cultural e também para a prova que você pretende fazer. Se você não tiver tempo, em hipótese alguma, de ler nenhum livro, assista os documentários e os filmes sobre os autores e as suas obras. Gente, hoje em dia tem YouTube, hoje em dia está muito mais acessível. Não tem desculpa. E, é claro, por fim, faça uma pesquisa dos autores que são mais cobrados em provas de concursos. Se eu vou fazer a prova do Enem, eu tenho que ler Machado de Assis. José de Alencar já não cai tanto. Se eu vou fazer uma prova para professor de geografia, que vai ser um próximo tema da gente aqui no nosso canal, nós temos que ler Milton Santos, mas também nós temos que ler João do Rio, que João do Rio é cobrado, junto com Maurício de Almeida Abreu.
E vamos agora aos nossos temas. Nós selecionamos 4 temas principais que são cobrados em provas de concurso para professor e também no Enem. Sobre a União Soviética e a Rússia, mas falando sobre a queda, existe o livro chamado Fim do Homem Soviético, que é dessa escritora que está aparecendo aí na sua tela, e o nome dela eu vou chamar de Svetlana, porque eu não sei pronunciar, me desculpem. É um livro que reúne relatos de pessoas que viveram o auge da União Soviética e também a sua queda. Como entender o comunismo, como entender o cotidiano dessas pessoas, o que foi a perestroika, e etc, etc. É através do relato das pessoas que viveram naquela época que nós vamos entender o projeto político da União Soviética, assim como a Guerra Fria. Fluxos migratórios no Brasil e no mundo. Se a gente está falando de fluxos migratórios no Brasil, a gente tem a obrigação de ler Vidas Secas do Graciliano Ramos, que é aquela saída clássica do nordestino para a grande cidade. Mas o que acontece com o nordestino que chega na grande cidade? Como ele faz para sobreviver? A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Se você quiser entender os fluxos migratórios no mundo, e ainda mais essa questão dos refugiados, a biografia da Malala é referência primordial, chamada Eu Sou Malala. Se você quiser entender a descolonização do continente africano, Cadernos de Memórias Coloniais, a vida de uma portuguesa no continente africano e sua saída para Portugal, para o retorno de Isabela Figueiredo para a terra de seus pais. Indo para o próximo tema, as cidades e a urbanização brasileira. Esse tema a gente tem uma série de autores, de dicas que a gente pode passar para vocês. Machado de Assis, para entendermos a formação histórica da cidade do Rio de Janeiro. Memórias Póstumas, Dom Casmurro, Quincas Borba, e essa foto de Memórias Póstumas é do filme, que tem um filme sensacional com a Sônia Braga, um elenco maravilhoso, se você não tiver tempo de ver o livro. Mas se você quiser entender, não quiser entender só essa cidade imperial, mas essa cidade da República, Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Lima Barreto é o autor do Subúrbio Carioca. E o autor que vai reunir, através de um personagem, as ruas antigas do Rio até o subúrbio é o Chico Buarque no livro Leite Derramado. Minhas Queridas, Clarice Lispector, é um relato, é um diário que ela trocou com as irmãs quando morava fora, e nesse livro que reúne essas cartas, ela relembra como era a Cinelândia, como era a vida cultural dos escritores, dos frequentadores da Cinelândia, que é uma parte da cidade do Rio de Janeiro, que concentrava muitos cinemas, que hoje fica a Biblioteca Nacional, o Teatro Municipal, e o CCJF, que é o Centro Cultural da Justiça Federal, e o Museu Nacional de Belas Artes. A Cidade Sitiada é um livro muito, muito importante que fala do impacto da saída de uma menina do interior para a grande cidade. O que isso significa, a mudança cultural no cotidiano dessa mulher que sai de uma cidade pequena e vai para uma cidade grande. O que isso proporciona na vida dessa mulher. Indo para o segundo slide, questões raciais, miscigenação racial e África, nós temos que falar de Bisco Roxo e o Caminho de Casa. Se você quiser conhecer África e Bisco Roxo, se você quiser aproximar o tema da miscigenação racial ao seu aluno, mostrando que a miscigenação não tem fronteiras, o Caminho de Casa. E é isso, pessoal. Eu certamente esqueci de mencionar que para nós falarmos da cidade do Rio de Janeiro, do Rio Antigo, nós também podemos falar de João do Rio, mas existem muitas outras possibilidades que nós podemos trabalhar em sala de aula, mesmo no ensino remoto, para aproximar todos esses conteúdos, todos esses temas, à realidade do aluno, para fazer com que o aluno compreenda o que está sendo debatido em sala de aula. E é isso, eu agradeço
a sua participação. Não deixe de curtir o canal Desvendando Ideias com a professora Ana Paula e até a próxima. Muito obrigada!